No Natal de 1985, as ruas de Nova York foram palco de um crime que abalaria toda a nação. Em plena luz do dia, em frente a um restaurante exclusivo de Manhattan, um dos chefes mafiosos mais poderosos dos Estados Unidos, Paul Castellano, foi executado com precisão cirúrgica. A imprensa encheu-se de teorias, análises e rumores. Mas todos concordavam numa coisa. O novo dono do crime chamava-se John Gotti. Durante quase uma década, o seu rosto apareceria em mais capas de revistas do que o do próprio presidente. Carismático, perigoso e desafiador, atraía os meios de comunicação como um ímã, fazia tremer os procuradores e tornava-se uma lenda viva do outro lado da lei. John Gotti nasceu a 27 de outubro de 1940, no seio de uma família humilde de imigrantes ítalo-americanos. O seu pai, John Joseph Gotti Sr., era um homem ausente, incapaz de manter um emprego estável e com uma perigosa paixão pelo jogo. A miséria marcou os dias de infância do pequeno John, o quinto de 13 irmãos. Em casa, reinava a tensão. Os gritos eram constantes, e o ambiente familiar, longe de ser um refúgio, era uma fonte de caos. Para o jovem Gotti, a rua tornou-se a sua verdadeira escola. Um território dominado por carros de luxo, fatos italianos e códigos não escritos que ditavam a vida dos homens mais respeitados do bairro, os mafiosos. Desde cedo, percebeu uma verdade dura. A pobreza não se vence com trabalho árduo, mas com poder. Aos 12 anos já atuava como mensageiro para os chefes locais. Um papel menor, mas revelador. Pouco depois, os seus delitos começaram a escalar. Roubo, extorsão, sabotagem. Cada ato aproximava-o mais de um mundo que, para muitos, era perigoso, mas que para ele era inevitável. Em 1954, com 14 anos, o seu nome apareceu pela primeira vez num relatório policial. Tentara roubar uma betoneira numa obra em construção. O golpe foi um fracasso, mas deixou claro: o jovem Gotti estava disposto a correr riscos. Com o tempo, as suas atividades foram crescendo em ousadia. Aos 16 anos, John tinha abandonado a escola e juntara-se a um gangue juvenil conhecido como Fulton Rockaway Boys, especializado em roubos e furtos de carros nas ruas de Queens. Mas o importante não era o saque, era quem conhecia. Foi ali que forjou ligações fundamentais com futuros aliados do seu império criminoso, como Angelo Ruggiero e Willie Johnson, dois nomes que, anos mais tarde, fariam parte do núcleo duro da sua própria facção dentro da máfia. Numa noite, Gotti e Willie receberam uma ordem simples, mas reveladora: espancar um homem que devia dinheiro a um mafioso local. Cumpriram a tarefa sem fazer perguntas. Esse ato de violência foi a sua carta de apresentação. John acabava de provar que sabia obedecer, executar e manter silêncio. A partir desse momento, deixou de ser apenas um rapaz de bairro. Tinha chamado a atenção da Cosa Nostra, e assim começava a sua verdadeira ascensão. O serviço cumprido a sangue frio foi o seu bilhete de entrada. John Gotti deixara de ser um criminoso de rua para se tornar um colaborador informal da Cosa Nostra e, embora ainda estivesse longe de ser oficialmente iniciado, já se movia nas sombras do poder mafioso. Entre 1957 e 1961, foi preso 5 vezes por delitos menores: roubos, extorsões, agressões, mas, em todas as ocasiões, conseguiu evitar a condenação. A lei parecia chegar sempre um segundo tarde demais. Em 1966, a sua ambição já não tinha travões. Começou a dirigir assaltos a caminhões carregados com mercadorias provenientes do aeroporto JFK, em Nova York. Conhecia bem o terreno. Muitos funcionários do aeroporto viviam no mesmo bairro que a sua equipa. Um grupo cada vez mais estruturado sob o comando do veterano mafioso Carmine Fatico, capitão da família Gambino. As dívidas de jogo ou empréstimos não pagos levavam alguns desses trabalhadores a fornecer informações valiosas.
Bastava uma chamada para saber que caminhão sairia com carga cara e que rota iria seguir. Os lucros eram enormes. Mas um dia, a sorte acabou. Durante um dos assaltos a um carregamento de vestidos de alta costura, uma inspeção de rotina do FBI apanhou Gotti e os seus homens em flagrante. Era 1968. Desta vez, não houve fuga. Gotti foi condenado e passou 4 anos na prisão. Mas, longe de ser um castigo, essa estadia atrás das grades foi mais um passo na sua formação criminosa. Quando saiu, em 1972, já não era o mesmo. Tinha conquistado respeito, contactos e um novo papel. Carmine Fatico, em apuros com a justiça, precisava de um intermediário para gerir os seus negócios na rua. Escolheu John. Essa missão consolidou Gotti como uma figura em ascensão na organização. E em breve, conheceria um homem que mudaria o seu destino. Aniello Neil Dellacroce, o número 2 da família Gambino e um dos mafiosos mais respeitados do seu tempo. Dellacroce viu em Gotti um diamante por lapidar. Leal, agressivo, ambicioso. A partir daí, tornou-se o seu protetor, mentor e trampolim para o topo. Para John Gotti, que um homem como Dellacroce se interessasse por ele, era muito mais do que uma honra. Era a promessa de uma vida longe da miséria. Mas o momento não podia ser mais incerto. A família tinha congelado a entrada de novos membros, o que significava que, oficialmente, Gotti ainda não pertencia à Cosa Nostra. Tinha de continuar a provar a sua lealdade. E a oportunidade não demorou a chegar. Um dos sobrinhos do lendário Carlo Gambino, líder supremo da família, tinha sido raptado e assassinado. Apesar de o resgate de $100 mil ter sido pago. Uma afronta, não só a uma família, mas a toda a organização. Dellacroce jurou vingança. Com a aprovação de Gambino, encarregou Gotti de executar o responsável. Era uma prova definitiva. Cumpri-la significava conquistar quase automaticamente um lugar na organização. O alvo era James McBratney, um criminoso irlandês notório. Gotti, juntamente com 2 homens de confiança, localizou-o num bar, em Staten Island. Fingiram ser agentes da polícia e tentaram retirá-lo sem levantar suspeitas. Mas McBratney resistiu. Seguiu-se uma luta e, no meio do caos, foi abatido a tiro diante de testemunhas. Esse assassinato marcou um antes e um depois. A polícia não demorou a ligar Gotti ao crime, especialmente quando surgiu um dado inesperado. Um dos seus homens mais próximos, Willie Johnson, colaborava secretamente com o FBI. Em poucas semanas, Gotti e o seu sócio Angelo Ruggiero foram incluídos na lista dos mais procurados. Conseguiu manter-se escondido durante mais de um ano, mas a sua sorte voltou a ruir por causa de uma traição. Outro aviso vindo de Willie Johnson, o informador infiltrado, permitiu ao FBI localizá-lo em maio de 1974. Foi preso num bar enquanto bebia com um amigo. O golpe judicial parecia iminente. Mas Carlo Gambino não deixaria cair tão facilmente o seu leal executor. Num gesto de gratidão pelo assassinato de McBratney, contratou o influente advogado nova-iorquino Roy Cohn. Uma figura temida tanto nos tribunais como nos círculos políticos, Cohn conseguiu reduzir a acusação de homicídio para homicídio involuntário. O resultado: 2 anos de prisão. Ironicamente, uma pena menor do que a que tinha recebido por roubar um carregamento de vestidos anos antes. Mas, enquanto Gotti cumpria essa breve pena, nas altas esferas da máfia davam-se movimentos que iriam mudar o equilíbrio do poder. No final de 1976, Carlo Gambino faleceu. Antes de morrer, nomeou como sucessor Paul Castellano, um homem de perfil empresarial, meticuloso e ambicioso. A sua escolha não foi bem recebida por todos. A ascensão de Castellano dividiu a família Gambino em 2 grandes blocos. Por um lado, os de colarinho branco, especializados em crimes financeiros e operações limpas. Por outro, os de colarinho azul, aqueles que sujavam as mãos nas ruas, com apostas ilegais
extorsões e acertos de contas. Gotti, como protegido de Delacroce e homem de ação, pertencia ao segundo grupo, o que olhava com desconfiança para a nova cúpula. Sabia que, se Delacroce tivesse herdado o trono, a sua própria ascensão teria sido inevitável. Mas nem tudo estava perdido. A única vantagem trazida pela morte de Gambino foi que Castellano reabriu o processo de admissão oficial na família. E, após sair da prisão em 1977, John Gotti foi formalmente aceite na Cosa Nostra. O capítulo seguinte da sua vida criminosa estava prestes a começar. Embora agora fosse oficialmente parte da família Gambino, a nova ordem imposta por Castellano não favorecia homens como Gotti. Para os de colarinho branco, os métodos agressivos do jovem mafioso eram uma relíquia de outra época. As suas formas eram vistas como grosseiras, perigosas, desnecessárias. Mas John tinha um aliado poderoso, Neil Delacroce, cuja influência sobre Castellano mantinha os detratores de Gotti sob controle. Enquanto isso, John preparava-se. Sabia que o seu momento ainda não tinha chegado, mas que era apenas uma questão de tempo. No entanto, tudo acelerou de forma inesperada. Os erros cometidos pelo seu círculo próximo e a crescente tensão entre fações transformariam uma frágil trégua numa guerra interna não declarada. À saída da prisão, Gotti recebeu uma missão crucial: assumir temporariamente o comando da equipa de Bergen, em substituição de Carmine Fatico, um veterano que enfrentava novas acusações judiciais. Embora o título oficial fosse capitão interino, Gotti comportava-se como se já tivesse o poder absoluto no seu território. E, na prática, assim era. Ao seu lado, o inseparável Angelo Ruggiero atuava como braço direito. O núcleo duro completava-se com Gene Gotti, seu irmão, John Carneglia, Anthony Rampino e o ainda leal Willie Johnson. Outros membros da sua família, como Peter e Richard Gotti, desempenhavam papéis menores dentro da equipa. Todos eles, juntamente com dezenas de associados da área de Queens, pagavam uma percentagem das suas operações a Gotti, o que lhe permitia afastar-se das ruas. Já não era necessário participar diretamente em assaltos ou roubos. Agora, o dinheiro fluía para ele. A sua nova posição não só o afastava do crime de rua, colocava-o um passo mais perto do verdadeiro poder. De criminoso comum, Gotti passara a ser um cobrador influente. Recebia percentagens de casas de apostas, salas de jogo ilegais e agiotas clandestinos, e até destinava parte dos seus lucros a negócios de agiotagem que escapavam ao radar do fisco. No papel, era apenas um simples empregado de uma empresa de canalização e aquecimento. Mas ninguém acreditava nessa fachada. E, embora o dinheiro entrasse em abundância, não era suficiente para alimentar o verdadeiro vício de Gotti: as apostas. As suas perdas mensais eram de dezenas de milhares de dólares e frequentemente superavam os seus rendimentos declarados. A pergunta pairava no ar: como conseguia cobrir essas dívidas e, ao mesmo tempo, sustentar a esposa e os filhos? A resposta era tão escandalosa quanto previsível. Enquanto proclamava publicamente o seu apoio à proibição rigorosa de Paul Castellano sobre o tráfico de drogas, Gotti permitia e até incentivava que o seu círculo mais próximo se dedicasse ao narcotráfico. E, claro, ficava com uma parte dos lucros. Quase todos os homens da sua equipa em Bergen estavam envolvidos no comércio de heroína ou cocaína. Gene Gotti, John Carneglia, Angelo Ruggiero, todos. E, embora soubessem que as regras da família proibiam expressamente esse tipo de negócio, o dinheiro fácil falava mais alto do que qualquer juramento. A situação era insustentável. E, mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona. Em 1983, as consequências começaram a bater à porta. Uma série de escutas telefônicas revelou conversas comprometedoras de Ruggiero, nas quais falava abertamente das suas operações com heroína. Pouco depois, Gene Gotti e Carneglia também foram presos. A tempestade aproximava-se. E, embora Gotti ainda contasse com a proteção de Delacroce,
A tensão com a cúpula liderada por Castellano estava prestes a explodir. Em circunstâncias normais, as gravações que implicavam homens de Gotti no narcotráfico teriam significado uma sentença de morte imediata dentro da organização. Assim determinavam as regras da Cosa Nostra. Mas Castellano, consciente de que um castigo imediato aos subordinados de Gotti poderia desencadear um conflito aberto com Della Croce, optou por ganhar tempo. A versão oficial que recebeu foi cuidadosamente elaborada. Segundo os acusados, as fitas não eram prova de nada. Apenas mostravam Angelo Ruggiero a discutir questões financeiras relacionadas com o seu irmão Salvatore, já falecido, que de facto tinha traficado drogas, mas não fazia parte da família. Castellano, embora céptico, aceitou adiar o julgamento interno. Sob pressão de Della Croce, prometeu não tomar qualquer decisão até que os advogados de Ruggiero analisassem as gravações completas. No entanto, o acesso a essas fitas foi adiado por tecnicismos legais. Quando as gravações finalmente chegaram às mãos de Angelo, em 1984, surgiu uma nova desculpa. Alegou que o conteúdo incluía assuntos pessoais e delicados que não podiam ser expostos. Mais uma manobra para impedir que Paul ouvisse o que realmente tinha sido dito. Mais uma vez, Della Croce interveio a favor dos seus, convencendo Castellano a não tomar represálias imediatas. Mas o tempo não jogava apenas a favor de Gotti. Em paralelo, Castellano enfrentava acusações federais ao abrigo da Lei Rico. A sua prioridade era evitar a prisão, não iniciar uma guerra interna. E, enquanto se defendia da justiça, a estratégia de adiamento de Gotti e do seu círculo funcionava como um salva-vidas. Apenas duas coisas podiam sustentar esta trégua: que os procuradores conseguissem prender Castellano e que Della Croce, já gravemente doente com cancro, vivesse o suficiente para continuar a interceder pelo seu protegido. Era um equilíbrio frágil e estava prestes a quebrar-se. A situação tornou-se insustentável em meados de 1985. Numa audiência preliminar, as gravações das conversas de Ruggiero foram finalmente tornadas públicas, e já não havia dúvidas. Falavam explicitamente sobre tráfico de heroína. Pior ainda, parte desse material foi incorporado no processo de Paul Castellano, permitindo que os seus advogados tivessem acesso às fitas completas. A verdade veio à tona. Os homens de Gotti estavam comprometidos, e a única barreira que os protegia da represália direta de Castellano continuava a ser Della Croce, cujo estado de saúde se deteriorava rapidamente. John percebeu com uma clareza brutal. Quando Neil morresse, ele seria o próximo alvo. Deixara de ser um protegido para se tornar um problema. Foi então que tomou uma decisão definitiva. Se o fossem matar, ele atacaria primeiro. Aos poucos, começou a formar o seu núcleo de conspiradores. Os primeiros a juntar-se foram Sammy Gravano, Robert Di Bernardo e Frankie De Sico. A estes juntou-se depois o capitão Joe Armoni, enquanto o consigliere Joe Gallo, em vez de intervir, preferiu fechar os olhos. A conspiração não exigia apenas executores, mas também diplomacia. Gotti sondou as restantes famílias mafiosas de Nova York. 3 das 5 não se opuseram abertamente à eliminação de Castellano. Apenas os Genovese, liderados por Vincent Chin Gigante, mostraram reservas. Mantinham negócios em comum com Paul e uma relação próxima. Mas, para Gotti, o caminho já estava traçado. Durante meses, o grupo planeou cada detalhe, sabendo que a margem de erro era nula. O golpe teria de ser rápido, preciso e definitivo. Agora, só faltava decidir quando e como executar o chefe da família Gambino. A primeira ideia foi simples: substituir o motorista habitual de Paul Castellano, Tommy Bilotti, por Frankie De Sico, e executar o golpe durante um trajeto. Mas o plano foi descartado. Castellano nunca entraria num carro se suspeitasse que algo não estava certo. Outras propostas também foram rejeitadas. Uma sugeria matá-lo na sua própria casa, outra durante uma transferência rotineira. Todas tinham variáveis demais. Mas então, o tempo acabou.
No início de dezembro de 1985, Neil Delacroce morreu, e com ele desapareceu a única figura que impedia Castellano de tomar represálias contra Gotti. Apenas alguns dias depois, Paul começou a mover as suas peças. Planeava desmantelar a equipa de Bergen e rebaixar Gotti à categoria de soldado. Era o primeiro passo para, sem levantar suspeitas, eliminá-lo definitivamente. Gotti percebeu que os seus dias estavam contados. E então, chegou a informação de que precisavam. O próprio Castellano convocou uma reunião com De Sico para 16 de dezembro, no restaurante Sparks, em pleno Manhattan. Hora e local conhecidos, público, previsível, irônico, perfeito. O plano foi posto em marcha imediatamente. Um grupo de 11 homens foi designado para a operação. 4 ficariam posicionados em frente ao restaurante, prontos para disparar. O restante, escondido em pontos estratégicos, para bloquear qualquer via de fuga. Mas o plano B não seria necessário. Às 17h26, Castellano chegou na sua Lincoln preta. Quando saiu do carro, acompanhado de Bilotti, os disparos começaram de imediato. Em segundos, ambos jaziam mortos na calçada. Os assassinos dispersaram-se entre a multidão antes que alguém pudesse reagir. O chefe tinha caído, a família estava sem líder, e Gotti já tinha o seu lugar reservado no topo. Com Castellano fora do jogo, Gotti já não precisava preocupar-se com represálias pelo negócio de drogas dos seus homens. O maior obstáculo tinha sido eliminado. Agora, só restava ocupar o seu lugar. O seu primeiro movimento foi estratégico. Pediu ao consigliere Joe Gallo que organizasse uma reunião com todos os capitães da família Gambino. Nessa reunião, Gotti deixou claro que a investigação pelo assassinato de Castellano já estava em andamento, mas que em breve haveria outra para votar o novo chefe. Em paralelo, ativou o seu segundo movimento. Encarregou Joe Armoni de falar pessoalmente com cada capitão, um por um, em privado. A mensagem era clara. John Gotti vai assumir o comando, e quem se opuser poderá arrastar toda a família para uma guerra interna sangrenta. Ninguém se atreveu a levantar a voz. Dias depois, numa segunda reunião, John Gotti foi eleito por unanimidade como o novo chefe da família Gambino. Frank De Sico assumiu como seu subchefe, e Joe Gallo continuou como consigliere. Em poucas semanas, Gotti tinha resolvido os conflitos que ameaçavam destruí-lo e tornara-se o homem mais poderoso da máfia de Nova York. Mas nem tudo seria glória. Porque, enquanto dentro da organização uma nova figura se consolidava, fora dela, o inimigo mais perigoso que enfrentaria na vida já se preparava para atacar. Esse inimigo não era outro senão o Estado. O assassinato de Paul Castellano, que a imprensa rapidamente apelidou de o incidente de Sparks, foi mais do que um acerto de contas. Foi um espetáculo nacional. E com ele, nasceu uma figura mediática sem precedentes no crime organizado, John Gotti. A imprensa nova-iorquina, e em breve a de todo o país, concentrou nele a sua atenção como se fosse uma estrela de cinema, fotografado a sair de restaurantes, a acenar de carros de luxo ou a dirigir-se aos tribunais com fatos impecavelmente feitos à medida. O novo chefe da família Gambino tornou-se o rosto do crime com mais cobertura mediática do que o próprio presidente dos Estados Unidos. Mas, enquanto o público se fascinava com a sua imagem, a justiça avançava em silêncio. Mesmo antes do assassinato de Castellano, a procuradora Gianni Giacalone já trabalhava num caso contra Gotti ao abrigo da Lei Rico. Além disso, enfrentava acusações por uma agressão anterior nas ruas, um incidente menor, mas suficiente para levá-lo ao banco dos réus. Os julgamentos começaram no início de 1986, quando o eco mediático do assassinato ainda ressoava. Cada audiência era um desfile. Dezenas de jornalistas compareciam apenas para o ver entrar em tribunal, e Gotti nunca desapontava. Ao contrário de outros mafiosos que evitavam os holofotes, ele abraçava-os, caminhava ereto, elegante, sereno. Respondia às perguntas como um político em campanha, e as manchetes adoravam-no.
É a minha audiência, diria depois. Deixem-nos olhar. Mas, entre os aplausos e os flashes, havia outro público muito mais atento. Agentes federais, procuradores e juízes. E eles não queriam espetáculo. Queriam resultados. Gotti sabia disso. Por isso, enquanto a imprensa o transformava numa figura de culto, ele começava a consolidar a sua liderança dentro da família, reparando fissuras internas e garantindo lealdades. A guerra com o Estado estava apenas a começar. Após a sua ascensão ao poder, Gotti sabia que o verdadeiro desafio não era apenas manter o trono, mas unir uma família fragmentada desde a morte de Carlo Gambino, em 1976. Nos primeiros meses de 1986, lançou uma ofensiva diplomática interna. Convocou, um a um, todos os capitães para lhes deixar uma mensagem clara. Agora eram uma só família. E não haveria espaço para divisões. Depois, entre janeiro e maio, visitou pessoalmente os seus clubes sociais, procurando conhecer as equipas, mostrar presença e reforçar a sua autoridade. À primeira vista, a estratégia parecia resultar. As tensões após o assassinato de Castellano pareciam dissipar-se, e o ambiente dentro da organização apontava para uma possível unidade. Mas era apenas uma ilusão. Esse aparente clima de paz apenas adormeceu a vigilância de Gotti, que não percebeu que, nas sombras, uma nova conspiração começava a formar-se. Desta vez, o inimigo não era um procurador, nem um jornalista, mas um velho aliado do seu antecessor, Vincent Chin Gigante, chefe da família Genovese. Gigante, que tinha mantido estreitos laços com Castellano, nunca aceitou o golpe de Gotti. E embora, noutra altura, o assassinato de um chefe tivesse provocado a intervenção direta da comissão à mais alta autoridade da máfia, Eno. Naquela época, todos os clãs estavam demasiado ocupados a enfrentar um inimigo maior, o Estado. Sob a liderança do procurador Rudolph Giuliani, as autoridades federais tinham iniciado, em 1985, um processo sem precedentes: levar simultaneamente a julgamento os chefes das 5 famílias de Nova York ao abrigo da Lei Rico. O único que se tinha livrado, alegando insanidade, era precisamente Gigante, que agora via a oportunidade perfeita para vingar a morte do seu velho amigo Castellano e, de quebra, colocar alguém mais maleável à frente da família Gambino. Foi assim que começou a formar a sua própria conspiração. O seu primeiro aliado foi o capitão James Failla, um homem de peso dentro dos Gambino. O objetivo: eliminar Gotti e tomar o controle a partir de dentro. Failla aceitou a proposta com uma condição: se Gotti caísse, ele candidatava-se a novo chefe e colocaria Daniel Marino, outro conspirador, como capitão. Gigante encarregou-se da parte suja. Procurou ajuda externa e encontrou-a em Anthony Gaspipe, Casso, um alto membro da família Lucchese. Foi Casso quem planeou o golpe. A ideia era simples e letal: colocar uma bomba no veículo onde Gotti se reuniria com Failla e o seu subchefe Frank De Sico, no clube social deste último. Mas algo mudou. Por razões desconhecidas, John não compareceu à reunião. O carro explodiu, mas apenas De Sico estava no interior. Morreu a caminho do hospital. Gotti, ileso, ficou atônito. Ainda não entendia quem queria matá-lo, mas não teria tempo para luto, nem para especulações. Os tribunais voltavam a chamá-lo. 2 ações permaneciam abertas contra ele. A primeira era por uma agressão cometida antes do assassinato de Castellano. Segundo a denúncia, Gotti e outro mafioso agrediram um homem durante uma discussão na rua. O denunciante apresentou-se à polícia e Gotti foi imediatamente preso. Inicialmente, a testemunha planeava depor, mas a súbita fama de Gotti como chefe mafioso, as manchetes e os rumores de represálias fizeram-no mudar de ideias. Primeiro, os travões da sua carrinha falharam. Depois, reparou que vários homens corpulentos o seguiam por todo o lado. Finalmente, ao chegar ao julgamento, não reconheceu Gotti como seu agressor. John foi absolvido de todas as acusações. No dia seguinte,
As manchetes troçavam do sistema com sarcasmo. Uma delas resumiu o sentimento geral. Esqueci-me da cara dele. E assim, mais uma vez, Gotti saía do tribunal como uma estrela. Mas o segundo caso pendente não era tão fácil de evitar. Desta vez, a procuradora Diane Giacalone tinha nas mãos algo muito mais sério. Um processo construído ao abrigo da Lei Rico, uma ferramenta legal criada para derrubar organizações criminosas a partir do topo. A chave do Rico é simples, mas devastadora. Não se julga um crime isolado, mas a pertença a uma estrutura criminosa e os atos cometidos em benefício dessa organização. Não importa se o acusado deu a ordem ou apenas a executou. Se provar o padrão criminoso dentro de uma rede mafiosa, as penas podem chegar a várias décadas de prisão. Giacalone já tinha duas peças-chave: o roubo de carga no aeroporto e o homicídio de James McBratney. Ambos crimes federais cometidos anos antes. O desafio agora era provar que esses crimes não foram atos isolados, mas parte da engrenagem da família Gambino. Se o conseguisse, Gotti podia ser condenado à prisão perpétua e, para agravar ainda mais a situação, um dos arguidos no caso Armand Delacroce, filho do falecido Neil, decidiu declarar-se culpado. Na sua confissão, confirmou a existência formal da família Gambino e da equipa de Bergen, liderada por Gotti. Esse testemunho, por si só, abria a porta legal para ligar formalmente Gotti a uma organização criminosa, e isso mudava tudo. Para John Gotti, já não bastava intimidar testemunhas ou apresentar-se impecável perante as câmaras. O caso Rico não era apenas um julgamento, era uma guerra declarada do Estado contra ele. E ele sabia disso. O testemunho de Armand Delacroce, confirmando formalmente a existência da família Gambino e da equipa de Bergen, foi um ponto de viragem. A partir de então, Gotti estabeleceu uma regra inflexível. Ninguém, em circunstância alguma, deveria admitir a existência da organização, nem em julgamentos, nem em gravações, nem em conversas privadas. Era uma tentativa desesperada de fechar a porta legal que a Lei Rico tinha aberto. Mas, no seu íntimo, Gotti sabia que já não havia forma de ganhar o julgamento por vias legais. Por isso voltou a fazer o que melhor sabia: usar a intimidação. Ordenou aos seus homens que amedrontassem uma das testemunhas-chave que deveria depor contra ele. Mas o plano não correu como esperado. A pressão foi tão evidente que a testemunha foi diretamente à polícia. O caso ganhou ainda mais força quando os procuradores recordaram outro julgamento anterior, no qual uma testemunha misteriosamente tinha esquecido a identidade do seu agressor. Com este padrão, a procuradora Giacalone pediu ao juiz que revogasse a liberdade sob fiança de Gotti, alegando o elevado risco de manipulação do processo, e desta vez o juiz concordou. John Gotti foi enviado para a prisão preventiva, enquanto aguardava um julgamento que lhe poderia custar até 40 anos da sua vida. Desde a cela, reorganizou a sua estrutura de poder. Nomeou Joe Armoni como seu novo subchefe, em substituição de Frank De Sico, assassinado. Joe Gallo manteve-se como consigliere, e dois capitães de confiança, Sammy Gravano e Angelo Ruggiero, ficaram encarregues dos negócios nas ruas. Mas, pouco tempo depois, todos, exceto um, estariam em sérios problemas legais. O único que conservaria poder real e que acabaria por dirigir de facto a organização durante o cativeiro de Gotti seria Sammy "The Bull" Gravano. E, desde a prisão, Gotti começou a enviar-lhe ordens secretas com um único objetivo: ganhar a guerra a partir de dentro da cela. O intermediário-chave era o seu irmão Jenny, que o visitava regularmente na prisão. Através dele, Gotti dava instruções diretas a Sammy Gravano e a Frank Locascio, outro membro em ascensão que, mais tarde, ocuparia um papel central na administração do novo regime Gambino. A mensagem era clara. A família continuaria a funcionar como uma máquina precisa, e ele, mesmo atrás das grades, continuava no comando. No entanto, desta vez, o plano de Gotti para se livrar do julgamento
Não veio de uma estratégia brilhante, nem de uma jogada legal magistral. Veio de um lugar inesperado e corrupto. Um dos jurados do julgamento rico, George Pape, tinha sido selecionado para fazer parte do painel que decidiria o destino do chefe mafioso. Mas, desde o início, não tinha qualquer intenção de fazer justiça. Pape tinha ligações com o líder dos Westies, um gangue irlandês que operava no oeste de Manhattan e que mantinha negócios com a família Gambino. Através dessas ligações, aproximou-se dos associados de Gotti com uma proposta indecente: manipular o veredicto em troca de dinheiro. Gotti não hesitou. Deu luz verde. $60.000 mudaram de mãos. E o destino do julgamento também. Em março de 1987, John Gotti foi absolvido de todas as acusações. Depois de 6 meses de julgamento, o que parecia ser um processo judicial rigoroso, revelou-se, na verdade, uma farsa cuidadosamente orquestrada. Sempre que entrava na sala do tribunal, fazia-o com confiança absoluta, como se soubesse e sabia que o resultado já estava decidido. A lei tinha o acusado com toda a força, mas, mais uma vez, Gotti saía pela porta da frente. Intocável, inquebrantável e mais popular do que nunca. O veredicto de inocência não libertou apenas Gotti, transformou-o numa lenda. Durante o julgamento, a estratégia da defesa foi ousada. Não tentaram negar os crimes, mas atacaram diretamente a procuradora Diane Giacalone, questionando os seus métodos, a sua credibilidade e até as suas motivações. Foi uma guerra de narrativas, e a opinião pública parecia ter escolhido um lado. Jornalistas de todo o país e do estrangeiro enchiam cada audiência, transformando o processo num espetáculo mediático sem precedentes. As crônicas dos tribunais liam-se como romances, e cada aparição pública de Gotti gerava manchetes. Falava pouco, e sempre através do seu advogado, Bruce Cutler, que se tornou uma espécie de porta-voz não oficial do novo Gotti, um homem perseguido, não pelos seus crimes, mas pelo sistema. Um mártir moderno, injustamente demonizado. A imprensa, fascinada, alimentou esse relato. O julgamento foi coberto com tamanha intensidade que alguns o comparavam às manchetes da Segunda Guerra Mundial. Em 1987, a Time Magazine encomendou a Andy Warhol um retrato de Gotti. Colocou-o na capa. Era oficial. John Gotti já não era apenas um chefe mafioso, era uma estrela. Quando saiu do tribunal, foi ovacionado como se tivesse ganho um campeonato do mundo. Aclamado por seguidores, cercado por câmaras, ovacionado na rua. Um ídolo. Mas ele não sabia ou não queria ver. O próximo rival que enfrentaria seria mais silencioso, mais metódico e letal. Um inimigo que se preparava há anos para derrubá-lo. E desta vez, o Teflon não o salvaria. Nesse momento, John Gotti era o rei absoluto do crime organizado nos Estados Unidos. E vivia como tal. O dinheiro fluía de todos os lados. Apostas ilegais, agiotagem, extorsão. Os seus subordinados geravam-lhe fortunas. E com isso podia ter tudo o que sempre sonhara desde criança: luxo, respeito, poder e visibilidade. A sua vida diária era uma rotina de prazer. Acordava tarde, passava pelo seu clube social, dava instruções e, ao entardecer, deixava-se ver nos restaurantes elegantes de Manhattan, sempre impecável, sempre acompanhado. Depois, pegava no braço da sua amante e percorria os clubes noturnos mais exclusivos de Nova York. Nesses ambientes, Gotti era tratado como uma celebridade. Atores como Mickey Rourke, Anthony Quinn ou Jon Voight cumprimentavam-no com admiração. E não era raro ver desportistas ou músicos aproximarem-se apenas para lhe apertar a mão. Até pessoas comuns se aproximavam com reverência. Queriam vê-lo, cumprimentá-lo, sentir-se parte do mito. Tudo isso confirmava que a sua estratégia mediática tinha funcionado para além do que ele próprio imaginara. Gotti não era visto como um criminoso. Era um ídolo popular. Uma espécie de Robin Hood de fato italiano, o homem que troçara do sistema e saíra vitorioso. E ele adorava
vivia para o espetáculo. Segundo o seu braço direito, Sammy Gravano, Gotti confessou-lhe um dia, num restaurante, que as pessoas da mesa ao lado o observavam durante toda a noite. São o meu público, disse. Deixa-os olhar. Cada aparição na televisão, cada capa de revista, era uma dose de adoração que o fazia sentir-se invencível. Chegou a pendurar uma dessas capas, com o seu rosto, na parede do seu clube social. Mas, enquanto a figura de Gotti brilhava mais do que nunca, alguns, dentro da sua própria organização, começavam a questionar-se se tanta exposição não os estava a colocar em perigo. A preocupação não era pequena. Muitos dos seus subordinados estavam convencidos de que a Cosa Nostra devia operar nas sombras, sem câmaras, sem manchetes, sem fogo de artifício. Na visão deles, este brilho público era uma ameaça direta ao negócio. Mas Gotti tinha outra ideia. Estava convencido de que a sua imagem o protegia. O seu raciocínio era que, se conseguisse construir uma percepção positiva junto da opinião pública, os jurados estariam mais propensos a absolvê-lo, como já tinha acontecido no passado. Por isso, não hesitou em continuar a cultivar essa figura. Organizou festividades massivas com fogo de artifício no seu bairro para celebrar o Dia da Independência. Caminhava pelas ruas como se fosse um líder cívico e não um chefe mafioso. E funcionava. Na imprensa, Gotti surgia como um cidadão elegante, educado, defensor da ordem e até inimigo do narcotráfico. A imagem pública que construiu era diametralmente oposta à realidade, porque, na verdade, John Gotti era um criminoso violento, envolvido em múltiplos assassinatos e indiretamente ligado ao tráfico de drogas através do seu círculo próximo. Mas o público não o via assim. Via um ídolo, um símbolo de desafio, um mito. No entanto, enquanto milhões o admiravam, outros começavam a obcecar por ele, num sentido muito mais sombrio. Tal como as celebridades têm fãs incondicionais, também atraem lunáticos. O primeiro desses psicopatas foi Jeffrey Ciccone, que, apenas um mês e meio após a absolvição de Gotti, tentou assassiná-lo à porta do seu clube social em Bergen. Gotti conseguiu esquivar-se dos disparos correndo para o interior do edifício. Mas a mensagem era clara. A sua imagem, tão poderosa, tinha começado a voltar-se contra ele. Após o atentado falhado, o agressor, Jeffrey Ciccone, foi capturado por outros mafiosos. Bateram-lhe brutalmente, tentando fazê-lo confessar quem o tinha enviado. Mas o que disse deixou todos desconcertados. Ciccone afirmou que tinha sido enviado por Deus e que Jesus lhe revelara que Gotti era o próprio demônio encarnado e que a sua missão na Terra era eliminá-lo. O incidente, por mais surreal que fosse, não seria o último. O seguinte desequilibrado foi Michael McRae, outro fanático obcecado com a figura pública de Gotti. Desta vez, não tentou matá-lo com uma arma, mas com uma bomba. Colocou um explosivo artesanal junto à entrada do clube social onde o chefe se reunia. Por sorte, ou por falta de habilidade, o artefacto não explodiu. Mas McRae não desistiu. Num desvio ainda mais delirante, escreveu uma carta ao arcebispo católico de Nova York, assumindo a autoria da tentativa de assassinato e exigindo um encontro com Gotti como se fosse uma reunião espiritual. A polícia localizou McRae, pouco depois, numa floresta do Tennessee, sentado no seu carro, a ler a Bíblia e rodeado de armas. Ao interrogá-lo, repetiu o mesmo que Ciccone, que Gotti era o mal e que tinha de ser eliminado. Estes episódios revelavam uma verdade incômoda. A popularidade massiva de Gotti tinha ultrapassado os limites do crime e da justiça, tornando-se um fenômeno social, mas também um ímã para a loucura. E, enquanto alguns o idolatravam e outros o queriam morto por obsessão, havia um terceiro grupo que agora o via como um alvo pessoal: o Estado. Para procuradores, polícias e agentes federais, o sucesso mediático de Gotti não era apenas uma humilhação profissional. Era uma provocação, um golpe direto à credibilidade do sistema judicial. A sua última vitória judicial tinha sido uma bofetada pública ao governo, e a sua fama crescente garantia
uma ascensão meteórica a quem conseguisse colocá-lo atrás das grades. Já não se tratava de justiça. Era uma vingança. E todos queriam executá-la. O Estado, ferido no seu orgulho, reagiu como uma máquina de guerra. Agências federais e locais começaram a competir como corredores numa maratona. O FBI, a Polícia de Nova York, a Strike Force contra o crime organizado e 2 procuradorias distintas do Estado lançaram-se numa corrida frenética com um único objetivo: destruir John Gotti. O único desacordo era tático. Alguns queriam agir de imediato, como numa corrida de velocidade, enquanto outros preferiam construir um caso indestrutível, paciente e letal, como uma maratona. Era como a velha fábula da lebre e da tartaruga. E, nesta história, a lebre chamava-se Ronald Goldstock. Goldstock era o chefe de uma unidade especial contra o crime organizado. Entre 1985 e 1986, a sua equipa conseguiu gravar conversas de Gotti no seu clube social de Bergen, onde o chefe falava sem filtro sobre o seu envolvimento na tentativa de assassinato de um líder sindical chamado John O'Connor. Goldstock levou essas gravações ao procurador do Distrito Este, esperando uma acusação formal, mas o procurador Andy Maloney considerou-as insuficientes e rejeitou o caso. Longe de desistir, Goldstock insistiu. Em 1988, recebeu uma confirmação crucial. Um gangster irlandês, James McElroy, que tinha participado no atentado contra O'Connor, corroborou as declarações gravadas. Desta vez, Goldstock não voltou a Maloney. Foi diretamente ao procurador do distrito de Manhattan, Robert Morgenthau, um veterano com mais determinação e mais visão política. Morgenthau aceitou o desafio. O caso O'Connor foi reaberto e, pela primeira vez em anos, Gotti voltaria a sentar-se no banco dos réus sem poder controlar o resultado com uma carteira recheada ou um sorriso para as câmaras. Em janeiro de 1989, John Gotti foi preso pela terceira vez em apenas 4 anos. Mas o padrão repetiu-se. Desta vez, foi libertado após pagar uma fiança de $100.000. Ficaria em liberdade durante todo o processo pré-julgamento. O julgamento começou em janeiro de 1990 e durou pouco mais de um mês. E, contra todas as previsões, terminou com uma nova absolvição. A acusação não conseguiu sustentar o caso. As gravações obtidas no clube de Bergen não eram suficientemente claras, e o testemunho de James McElroy, afirmando ter ouvido que o seu grupo tinha agido por ordem de Gotti, não constituía prova direta. O golpe final surgiu quando os advogados de defesa conseguiram levar ao banco das testemunhas o próprio John O'Connor, a vítima do atentado. No depoimento, O'Connor negou saber quem tinha ordenado o seu assassinato e chegou mesmo a expressar dúvidas sobre o envolvimento de Gotti. O julgamento colapsou. Mais uma vez, Gotti saía limpo, enquanto os seus inimigos tentavam perceber como as táticas rápidas, como a de Goldstock, tinham falhado de forma estrondosa. Mas, enquanto as câmaras mostravam o Dom de Teflon a caminhar triunfante, a verdadeira ameaça cozinhava-se lentamente nos bastidores, porque os corredores de maratona, os agentes do FBI, estavam infiltrados há meses, observando, gravando e esperando o momento perfeito. O alvo? O Clube Ravenite, onde Gotti tinha instalado o seu novo centro de operações após o assassinato de Della Croce. O que Gotti ainda não sabia era que já não era ele quem tinha a vantagem. Entretanto, outro frente de batalha se aproximava. O conflito com Vincent, Chin Gigante, chefe da família Genovese, que já lhe tinha tirado o aliado Frank De Sico num atentado com explosivos. Gotti só percebeu quem estava por trás desse ataque em 1987, quando agentes do FBI apareceram diretamente na sua casa. Vieram avisá-lo de que um novo atentado contra a sua vida estava em andamento. A rede estava a fechar-se. E desta vez, nem o dinheiro, nem a fama, nem o carisma seriam suficientes para escapar. O aviso dos agentes federais foi claro. Os Genovese planeavam assassinar John e Jane Gotti.
Por protocolo, o FBI tinha de notificá-lo, e assim o fez. Sem margem para iniciar uma guerra aberta, apenas com base na palavra dos federais, Gotti optou por uma diplomacia forçada. Ao lado de Sammy Gravano, pediu uma reunião com Vincent Chin Gigante, chefe dos Genovese. Gigante, com a sua habitual ambiguidade, jurou que não haveria mais tentativas de assassinato, mas mentiu. Nos anos seguintes, sem tocar diretamente em Gotti, eliminou sistematicamente os seus homens mais próximos. Primeiro, Ed Lino, depois, Bobby Borriello. Ambos morreram em atentados executados com precisão cirúrgica, sem que ninguém conseguisse ligar as mortes a Gigante. A estratégia era clara: isolar Gotti, enfraquecer o seu círculo e, finalmente, eliminá-lo sem deixar rastro. E o pior para John era que não conseguia provar nada. Sem provas concretas, não podia declarar guerra sem violar os códigos internos da máfia. Ironicamente, o inimigo que acabaria por derrotá-lo não seria Gigante, mas um muito mais meticuloso e paciente: o Estado. Pouco depois de assumir como chefe da família, Gotti transferiu o seu quartel-general para o clube social Ravenite, localizado em Little Italy. O mesmo local usado pelo seu mentor, Neil Delacroce. Gotti aparecia lá quase todos os dias e exigia a mesma disciplina de todos os seus capitães. Queria centralizar o poder, controlar tudo pessoalmente, mas esse hábito, que reforçava o seu domínio sobre a família, foi um presente de Natal para o FBI. Já não era necessário persegui-lo por toda a cidade. Podiam concentrar toda a operação de vigilância num único ponto: o Ravenite, a nova gaiola de vidro do Dom de Teflon. O clube social Ravenite não era apenas o centro de comando de Gotti. Era também o ponto de encontro de toda a estrutura da família Gambino, onde se discutiam negócios, lealdades e crimes. Para o FBI, restava apenas uma tarefa: colocar microfones nos locais certos e esperar. No início, a vigilância foi externa. 5 veículos descaracterizados seguiam os movimentos de Gotti pela cidade. Quando ele se deslocava, os carros revezavam-se para não levantar suspeitas. Usavam disfarces permanentes e pequenas avarias simuladas como um farol partido para justificar a presença. Mas rapidamente perceberam algo. John Gotti era absolutamente previsível. Os seus horários eram tão rigorosos que se podia acertar o relógio pelos seus movimentos. Sempre no mesmo lugar, à mesma hora. A rotina tornava-o vulnerável. Assim, o FBI deixou de o seguir por toda a cidade. Decidiu concentrar todos os recursos no entorno imediato do clube Ravenite. A dificuldade estava no bairro. Little Italy era leal à família Gambino desde os tempos de Delacroce. E qualquer rosto estranho era identificado e comunicado. Uma vigilância na rua seria descoberta rapidamente. O FBI mudou então de tática. Alugou um apartamento a 2 quarteirões e meio do clube, suficientemente longe para evitar suspeitas, mas com visão direta para a entrada. A partir daí, com câmaras de alta potência, gravavam cada entrada e saída, identificavam todos os visitantes e rastreavam os movimentos do círculo próximo de Gotti. Já não precisavam de se aproximar fisicamente. A armadilha estava montada. Com o sistema de videovigilância a funcionar, o FBI deu o passo seguinte: instalar microfones ocultos. O primeiro dispositivo foi colocado no próprio clube Ravenite, mas o verdadeiro trunfo viria depois. Um dos novos informadores revelou um dado crucial. As conversas importantes não se realizavam no clube, mas no apartamento que ficava mesmo por cima. Lá vivia a viúva de um antigo membro da família Gambino, e sempre que Gotti precisava de privacidade, bastava pedir-lhe que fosse dar um passeio. Convencido de que a sua segurança estava garantida pela descrição do local e pela presença habitual da proprietária, Gotti falava com total liberdade. O que ele não sabia era que o FBI tinha encontrado uma forma de colocar microfones também nesse apartamento. Pela primeira vez em muito tempo, as autoridades estavam um passo à frente, e não demoraram a colher resultados. As primeiras gravações foram reveladoras. John Gotti,
Não falava apenas muito em público. Dizia demasiado também em privado. Enquanto, nas ruas, era visto como uma figura mítica, nessas conversas, o mito começava a desmoronar-se. Os agentes ouviam atentamente como ele dava ordens, falava de membros da família, mencionava nomes, negócios e conflitos. Tudo o que, durante anos, tinha evitado cuidadosamente dizer em público, agora saía sem filtros, convencido de que estava seguro. Com cada reunião gravada no apartamento, o FBI ia construindo um caso cada vez mais sólido e letal. E, entretanto, Gotti, cego pela sua própria imagem e pelas vitórias passadas, continuava a reunir os seus capitães no mesmo local, à mesma hora, sem imaginar que já não era o caçador, mas sim a presa. John Gotti pensava que tinha enganado o FBI com o seu esconderijo secreto, o apartamento discreto, por cima do clube Ravenite. Na realidade, tudo o que dizia ali estava a ser cuidadosamente gravado e iria condená-lo. Gotti nunca parava de falar. Entrava confiante, sentava-se e começava a falar sem parar. Não importava se os seus interlocutores diziam pouco ou nada. Ele bastava-se para se auto-incriminar. Um exemplo devastador foi uma das suas conversas com Frank Locascio, onde falavam da estrutura interna da família. Nessa conversa, Gotti confirmou tudo. Nomeou Locascio como seu subchefe. Identificou-se como o chefe absoluto e designou Sammy Gravano como seu consigliere. Em apenas minutos, tinha dado ao FBI um mapa hierárquico completo da organização. E não ficou por aí. Comentou com Locascio a dificuldade de tomar decisões dentro da família. Reconheceu o descontentamento de vários membros e, a certo ponto, roçou a confissão de um dos crimes mais notórios da sua carreira, o assassinato de Paul Castellano. Fê-lo de forma retórica, desafiadora. Quem pode desafiar-me? Quem poderia disparar contra mim como eu fiz com aquele outro? Uma alusão clara. E ficou gravada. Depois, o tema mudou abruptamente. Gotti começou a queixar-se de Gravano, dizendo que ganhava demasiado dinheiro e que o estava a começar a comparar com Castellano, a quem acusava de ter vendido a família por um negócio na construção civil. Locascio tentou interceder, sugerindo que podiam falar diretamente com Gravano. Mas Gotti rejeitou a ideia. Preferiu continuar a desabafar, sem saber que cada palavra estava a ser registrada. Palavra por palavra, fita após fita, o Dom de Teflon estava a escrever a sua própria sentença. Frank Locascio tinha tentado fazê-lo ver razão. Propôs falar diretamente com Sammy Gravano para esclarecer as tensões, mas Gotti recusou. Faço isso outro dia, disse, e continuou a falar, sozinho. Voltou ao mesmo tema, desta vez por outro ângulo. Afirmou que podia tornar-se multimilionário se quisesse, mas que, ao contrário de Gravano, não era obcecado por dinheiro nem queria tornar-se um magnata da construção. Após essa diatribe sobre a ganância, passou a queixar-se do peso da sua própria vida. Disse que o mundo inteiro se tinha voltado contra ele, que os procuradores que o acusaram no caso O'Connor não descansariam até o ver atrás das grades. Mas, de repente, o seu tom mudava. Começava a elogiar-se, garantindo que podia vencer qualquer ataque, que nunca iria para a prisão, que era invencível. O FBI ouvia estas contradições com atenção cirúrgica. E então, quase sem querer, Gotti soltava o que eles queriam ouvir. Mencionou quem lhe entregava dinheiro, quanto ganhava e como estava a tentar evitar um processo fiscal. Só essa conversa já bastava para abrir um novo processo judicial. Mas o FBI queria mais. Não apenas uma acusação. Queriam um golpe final. Por isso, continuaram a escutar. E foi a decisão certa. Nas semanas seguintes, Gotti foi gravado a falar abertamente sobre o seu papel dentro da Cosa Nostra, comentando processos de iniciação de novos membros, e ainda mais grave, confessando o seu envolvimento direto em pelo menos 3 assassinatos, além da sua participação no jogo ilegal. Como se isso não bastasse, as gravações também revelavam os seus contactos dentro da polícia e a colaboração direta do seu advogado de longa data com a família Gambino. Para o FBI,
Tudo estava finalmente em cima da mesa. A queda do Dom de Teflon já não era uma possibilidade. Era uma questão de tempo. Com as gravações na mão, o FBI tinha finalmente tudo o que precisava para apresentar o caso. Mas o que parecia ser o ato final transformou-se, durante algum tempo, numa batalha burocrática. Duas procuradorias disputavam o direito de derrubar o homem mais escorregadio da máfia moderna. Por um lado, a Procuradoria do Distrito Oeste, que tinha conduzido grande parte da investigação. Por outro, a do Distrito Sul de Nova York, que possuía um trunfo importante: o testemunho de Phil Leonetti, um mafioso de alto escalão que afirmava que Gotti lhe confessara em privado o seu envolvimento direto no assassinato de Paul Castellano. Ambas queriam ficar com o caso, não por pura justiça, mas porque prender John Gotti significava prestígio, promoção, poder político. A disputa foi tal que uma autoridade superior teve de intervir. A solução: combinar as duas investigações num único grande processo, ao abrigo da lei Rico, e unir forças para garantir a condenação. Resolvidos os procedimentos legais, o FBI recebeu luz verde para agir. A operação final estava pronta. Decidiram agir no lugar onde tudo começara e onde Gotti se sentia invencível: o Clube Social Ravenite. A 10 de dezembro de 1990, os agentes esperaram que os três principais líderes da família se reunissem ali: John Gotti, Sammy Gravano e Frank LoCascio. A única complicação foi o desaparecimento temporário de Gravano, o que atrasou ligeiramente a ação. Inicialmente, Gotti tinha lhe ordenado que fugisse, mas depois, os planos mudaram. Gravano regressou a Nova York. Nesse dia, apresentou-se no Ravenite, sem saber que caminhava diretamente para uma armadilha. Em poucos minutos, os três homens foram presos por agentes federais. Nessa noite, o poder da família Gambino foi desmontado em silêncio, sem um único disparo. Os três seriam levados para a prisão, onde permaneceriam até a audiência de fiança de Gotti, a 21 de dezembro de 1990. E desta vez, não haveria escapatória. O julgamento decisivo começou com força. Na sala do tribunal, o governo reproduziu as gravações feitas no apartamento por cima do Clube Ravenite. Nelas, não só se ouvia Gotti falar de assassinatos, da hierarquia mafiosa e de subornos, como também as suas queixas e acusações contra o seu próprio número 2, Sammy Gravano. Além de o chamar de ganancioso, Gotti ia mais longe. Apontava-o como aquele que o tinha forçado a ordenar mortes. Uma estratégia para se proteger que, sem saber, acenderia a faísca que selaria o seu destino. Sammy Gravano, que até então se tinha mantido leal pelo menos em aparência, ouviu essas fitas durante a audiência de fiança. O que ouviu não foi apenas uma traição, mas uma ameaça direta. Gotti queria transferir-lhe a culpa, transformá-lo no bode expiatório. Para Gravano, a decisão foi quase automática. Meses depois, a 24 de outubro de 1991, Sammy, The Bull, Gravano, ofereceu a sua cooperação ao FBI. Tornar-se-ia testemunha protegida do governo e o primeiro membro de tão alto escalão da família Gambino a quebrar o voto de silêncio. Para Gotti, foi o golpe mais devastador de toda a sua carreira criminosa. Já não bastava manipular a imprensa nem apresentar-se como vítima do sistema. Agora tinha de enfrentar alguém que conhecia todos os seus segredos e que estava disposto a revelá-los um por um. Como era de esperar, o circo mediático voltou a rebentar. Figuras públicas, advogados de defesa e admiradores começaram a falar da alegada obsessão do Estado com Gotti, da injustiça do processo, de que tudo não passava de uma caça às bruxas. Até os mais pequenos gestos de caridade de John apareciam nas manchetes, como se com isso pudesse inclinar a balança. Mas desta vez, o peso da prova era esmagador. Nem o carisma, nem a narrativa de mártir, nem a aura de Robin Hood poderiam salvá-lo do julgamento mais importante da sua vida. Ainda assim, Gotti não abdicou do seu espetáculo. Cada boa ação sua, por mais pequena que fosse, era transformada em manchete. Quando soube que uma criança com doença terminal tinha sido roubada do seu cão,
ordenou que lhe oferecessem outro. A história apareceu em todos os meios de comunicação. Quando uma igreja perdeu uma urna sagrada, os seus homens mobilizaram-se para a encontrar, e Gotti certificou-se de que o gesto tivesse repercussão televisiva. Celebridades compareciam ao tribunal para mostrar apoio. O pugilista Ronaldo Snipes, o ativista Roy Innes, os atores Mickey Rourke, Anthony Quinn, John Amos e até o comediante Al Lewis. Todos se alinhavam com o mito do homem perseguido por um sistema corrupto. E não eram só eles. Centenas de pessoas comuns rodeavam o tribunal com cartazes, gritos e devoção, como se estivessem a assistir ao julgamento de um ídolo caído e não ao de um chefe mafioso acusado de vários assassinatos. Mas dentro da sala, a realidade era muito diferente. Sammy Gravano começou a depor. E a cada palavra, a aura de Gotti desmoronava-se. Contou como tinha chegado ao poder assassinando Paul Castellano, como organizou execuções, branqueamento de capitais, extorsões, e descreveu o funcionamento interno da família Gambino com uma frieza cirúrgica. Os rumores contra Gravano, que era viciado, violento, até instável, não chegaram para desacreditar as suas palavras, porque estavam sustentadas por algo mais forte do que qualquer testemunho. As gravações do próprio Gotti no Ravenite. Para o júri, já não restavam dúvidas. John Gotti foi declarado culpado de todas as acusações. A lei, que durante anos parecia escorregar sobre ele como se fosse de teflon, finalmente tinha-o alcançado. E mesmo assim, até nesse momento, o dom de teflon recusou desaparecer sem deixar marca. À porta do tribunal, o veredicto caiu como uma bomba. Centenas de apoiantes, muitos deles vizinhos dos bairros onde Gotti construiu o seu império, reuniram-se assim que souberam que tinha sido condenado à prisão perpétua. Guiados por altifalantes, começaram a gritar: "Libertem John Gotti!" Poucos minutos depois, os cânticos transformaram-se em empurrões, agressões a viaturas da polícia e depois, num confronto aberto com as autoridades. Uma espécie de motim urbano espontâneo. O último brilho de uma estrela que se recusava a apagar-se sem estrondo. Porque Gotti foi sempre isso. Um criminoso disposto a destruir tudo para permanecer sob os holofotes. Entrou na prisão em 1992. Foi enviado para confinamento solitário, afastado do contato com outros reclusos e, pior ainda para ele, do seu público adorado. Restavam-lhe apenas as visitas da família e centenas de cartas de admiradores de todo o mundo, que ainda o viam como um símbolo, um rebelde, um ícone. Tentou manter-se ativo, fazia exercício, lia, escrevia. Mas, com o tempo, começou a apagar-se. Em 1998, foi-lhe diagnosticado um cancro da garganta. Uma ironia poética. Perdeu a voz que o tinha levado tão longe e que também o tinha condenado. John Gotti morreu em junho de 2002, no hospital prisional. Morreu sem poder falar, sem público, sem poder olhar para a câmara. E esta foi a história de John Gotti. Um relato que mostra de forma crua o que acontece quando um criminoso decide não se esconder nas sombras, mas brilhar sob os refletores. E acaba, inevitavelmente, queimado pela sua própria luz. Obrigado por nos acompanhar até ao final desta história. A vida de John Gotti é um dos capítulos mais marcantes do crime organizado nos Estados Unidos. Um relato onde o poder, a violência e a vaidade se entrelaçam até formar um mito que acabou por pagar o preço da sua própria exposição. Se este conteúdo lhe despertou interesse, convidamo-lo a subscrever o canal para não perder novas histórias sobre o lado mais obscuro do poder e as figuras que marcaram a história a partir das sombras. Deixe-nos o seu comentário. Foi John Gotti um símbolo de desafio ou apenas um criminoso com boa imprensa? E, se quiser apoiar-nos para continuarmos a criar conteúdo como este, ative o sino, partilhe o vídeo e junte-se à nossa comunidade. Vemo-nos no próximo documentário.